uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de quinta-feira, que, como todas as lives, tem a finalidade de falar da vida espiritual. Essa, eu e a disso, nós definimos nos últimos semanas, meses, de falar do testemunho da vida cristã. É isso aí, Adilson. Fala boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos aí. Mais uma vez aqui, né, na nossa live das quintas e com muita alegria, né, para podermos aí testemunhar, né, da nossa fé e testemunhar principalmente de Cristo Jesus, a sua obra em nosso favor, que nos permite ter uma vida plena, uma vida eterna a partir de agora já, né? Então, eu ainda encaro assim que é uma alegria e uma responsabilidade muito grande, né? De podermos partilhar a nossa fé. E essa responsabilidade está ligada à vontade de Deus, né? Porque Sim, Ele que nos, de alguma forma, não, através do Espírito Santo, designa que a gente faça isso que nós estamos fazendo. A gente sabe que é muito difícil as pessoas entenderem isso, né? Mas é o testemunho da vida cristã é falar que é exatamente assim. Se eu e o Adilson estamos aqui falando o que estamos falando, nós entendemos através do Espírito Santo que a vontade dele sobre nós, né? Que pese todo pensamento que possa haver dos outros, até o sim, nosso, né? Mas essa é a vontade de Deus. E isso que nos alegra, né? E essa é a responsabilidade, não é isso, Adilson? sim, é verdade. Ah, é um mandamento que todo filho de Deus recebe, né? De pregar o Evangelho. E o Espírito Santo nos capacita a isso. Exato, Ele é que nos orienta, nos mostra, nos ensina e nos dá alento, né? Muitas vezes a gente está cansado, exato. mas chega na hora, ele nos dá alento, nos dá força, nos orienta até no como falar, né? Que um verso na Bíblia diz isso, né? Para que a gente não nos preocuparmos com o que nós vamos dizer, mas o Espírito em nós nos orienta, revela e mostra. Né? É, Então, isso é uma confiança que nós temos para poder testemunhar e cumprir o mandamento, né, do ide pregar o evangelho a toda criatura. isso, eu estava pensando nisso enquanto você estava falando. Porque, Sim, falando com as minhas palavras, Jesus Cristo pediu para os discípulos, né, em algum momento, ide a todo mundo, né? Ide a, enfim, a algumas cidades, não sei exatamente como está na Bíblia, mas para falar do Evangelho, né? sim, E ainda mais, ele parece, e me corrija ou complemente, ele parece que falou para os discípulos que os discípulos não seriam bem recebidos, né? sim, Eles seriam até, enfim, agredidos, né? E também nesse momento que, quando chegasse lá, eles saberiam o que dizer, não precisava preparar tanto antes. É isso, Deus? não, exato. Porque eles tinham o fundamento, né? Tinham a palavra e tinham o Espírito. Né? O Espírito Santo deles, depois que eles passaram pelo novo nascimento. Então, toda a vivência que eles tinham, né, da palavra e o Espírito Santo, então, os impulsionavam, né, a, a pregar, a fazer discípulos, novos discípulos, né, a oferecer salvação àquele povo todo. É, E é como você falou, não só em Jerusalém, como ele fala, né? Em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Né? exato. Quer dizer, no quintal da tua casa, né? Na tua vizinhança e além. Mais ou menos esse significado aí. Eu gostei dessa observação, porque eu vou repetir até. Quando ele fala Jerusalém, Samaria e, Isso. E e, confins da e terra. confins da terra. Então você se refere que quando ele fala em Jerusalém,
significa que a própria casa da pessoa, né? Sim, Você falou exato. quintal, mas é no sentido que é a própria casa. Então, o cristão verdadeiro, ele tem que testemunhar dentro da própria casa, né? Para o vizinho, digamos assim, no trabalho, no ônibus ou no metrô, enfim, onde que ele estiver, e em qualquer viagem que ele faça para qualquer lugar, a qualquer tempo. Não é isso? Exato. Esse a chave, é o testemunho, né? E o testemunho também não é só falar, né? Mas é um testemunho de vida. Onde Agir. você estiver, você dá um testemunho, muitas vezes silencioso, né? De quem habita em você, de quem te orienta. E isso é muito importante. É, exatamente nessa linha, Adilson, que eu tive testemunhos aí recentes, onde que o inimigo me pegava, eu querendo, tipo, recolher o time, entendeu? Sim, Sabe? Aquela história bom, a sociedade vive atrás de uma aposentadoria, né? Mas eu não falava em aposentadoria. Eu queria tirar o time, não preciso fazer isso, né? E aí o Espírito Santo vem me corrigindo diariamente e fazendo exatamente o contrário do que eu vinha fazendo. Eu estou falando isso, inclusive, na empresa. São cerca de 35 anos, onde que eu mudei completamente o como agir. Completamente. Né? De uma, completamente. E eu sei que é o Espírito Santo guiando, e mais, eu percebo a alegria que eu tenho pós ter feito uma coisa que é a vontade dele. sim. É isso que é o mais genial. É um testemunho interior, né? Do próprio espírito, no nosso espírito, quando nós obedecemos e nós cumprimos, né, algo dentro do propósito do plano de Deus, que a gente está sendo obediente ao plano dele, né, É, direcionado pelo Espírito. E sempre firmado na palavra, né, na sim, orientação da palavra, sim. e principalmente Cristo, né, pregando Cristo para aqueles que ainda não conhecem, para que tenham a oportunidade, né, de se voltarem a Ele e receberem a salvação. As pessoas, quando a gente fala salvação, as pessoas não entendem a profundidade disso. Vamos falar sobre isso, Adilson. Que salvação seria essa? Vamos falar um pouquinho sobre Então, isso. as pessoas não entendem porque elas não conhecem o que é ser salvo. As pessoas lidam muito com religião, né? Exato. Parece que ser salvo é pertencer, ou é receber uma etiqueta para frequentar um culto, ou algum grupo Uma religioso. Ah, denominação, né? Como se fosse um time de você futebol. é salvo. A pergunta é, você é salvo? Ah, eu também sou salvo. Mas muitos não entendem o que é isso. O que é nascer de novo verdadeiramente, para aí sim experimentar a verdadeira salvação. O que é a verdadeira salvação? É não pertencer mais a esse mundo. É, Já pertencer ao reino de Deus, vivendo aqui ainda nesse mundo, né? Mas separado dele e já experimentando a vida eterna aqui. Porque a partir do momento que você é verdadeiramente salvo pelo novo nascimento, pela fé genuína em Cristo, você se torna uma nova criatura, pertencente a, eu diria até a uma nova raça, nova raça. né? E com a vida eterna já dentro de você. A Bíblia. Então, esse seria o entendimento do que é ser salvo, né? Não só uma palavra, eu sou salvo, eu vou na igreja tal, vou na igreja tal, né? Mas
muito,